Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final desse vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Riley Crossman tinha 15 anos na época do caso e vivia em Berkeley Springs, dos Estados Unidos, com a sua mãe Chantel, o seu padrasto Andy McCulley e 2 irmãos mais novos. O seu pai, Lance Crossman, já era separado da sua mãe e vivia em uma cidade vizinha a cerca de 30 minutos de distância, e então ele visitava a Riley nos fins de semana e vice-versa. Ela foi descrita como uma menina tranquila, estudiosa, carinhosa. Ela adorava cantar e dançar e fazia isso muito bem. Também era muito prestativa e atenciosa. Ela adorava sair com os amigos e com o seu namorado, um rapaz chamado Hayden Lace, com quem ela já tinha um relacionamento há cerca de 8 meses. Por volta de 7 horas da manhã de 8 de maio de 2019, a mãe da Riley se levantou e foi ao quarto da filha acordar ela para se arrumar para ir para a escola. Porém, a Riley não estava lá. A escola dela ficava praticamente do outro lado da rua da residência da família, então a mãe não se preocupou, imaginou que ela tinha ido um pouco mais cedo para a escola para ficar lá conversando com os amigos e com o namorado antes de começar as aulas e também se despedir do namorado, já que ele tinha uma excursão do colégio naquele dia. Horas depois, a mãe dela estava então no trabalho quando recebeu uma ligação da escola da Riley dizendo que ela não tinha aparecido nas aulas. A mãe então ficou preocupada porque a Riley não era de fazer isso, de matar a aula e não falar nada para a mãe, mas ela imaginou que talvez era só um momento ali de rebeldia dos jovens, né? Como a maioria dos jovens costumam fazer, de acabar algum dia ou outro deixando de ir às aulas para fazer alguma coisa com os amigos. Então ela resolveu esperar às 3h30 da tarde, que era o horário que a Riley chegava em casa, para poder perguntar a ela, confrontá-la e repreendê-la por isso. Porém, as horas se passaram e às 3h30 a avó da Riley estava em casa tomando conta dos 2 netos mais novos, enquanto a mãe da Riley estava no trabalho. E então a avó ligou para ela dizendo que a Riley ainda não tinha chegado em casa. A mãe, já um pouco mais preocupada, ligou para a Riley, porém não teve respostas. Era como se o celular dela estivesse desligado, porque a ligação ia direto para a caixa postal. Além disso, ela também tentou mandar mensagens, mas as mensagens não foram nem mesmo entregues, indicando mais uma vez que o aparelho poderia estar desligado ou fora da área de cobertura. A mãe então pediu para a avó ir até a escola da Riley, ver se ela não estava lá, se não tinha ficado para algum ensaio de dança, como ela costumava fazer às vezes. Porém, a avó foi até lá e não encontrou nenhum sinal da menina. Já às 5 horas da tarde, a mãe da Riley então saiu do trabalho e foi também até a escola procurar mais uma vez, mas ela também não encontrou. Ela chegou a se encontrar com o namorado da Riley, que estava ali no estacionamento do colégio porque tinha acabado de voltar daquela excursão, mas ela conversou com ele e ele disse que também não viu a Riley naquele dia e que nem conversou com ela porque esteve ali, aproveitando a excursão escolar, e também ela não tinha mandado nenhuma mensagem. A Chantel ainda tentou ligar para a filha mais algumas vezes, tentou mandar mais mensagens, porém não teve nenhuma resposta mais uma vez. Ela então ligou para o pai da Riley, perguntou se ele sabia de alguma coisa, ele disse que não, também tentou entrar em contato com ela pelo telefone e também não teve resposta. Então ele foi imediatamente para lá, começou a dirigir o carro pelas ruas da cidade, perguntando a todos se alguém tinha visto a sua filha, porém ninguém tinha nenhuma notícia dela. Já no início da noite, então, completamente desesperados, os pais dela foram à delegacia e registraram o seu desaparecimento. Os policiais começaram então a investigar os últimos passos da Riley, as últimas coisas que as pessoas sabiam que ela tinha feito, e então descobriram que a última pessoa a conversar com ela tinha sido o seu namorado, que falou com ela pelo celular antes de dormir.
Os dois tinham conversado por uma videochamada e encerraram a ligação por volta de 10h30 da noite, quando ele desligou porque estava cansado e foi então dormir. Por volta desse mesmo horário, a mãe da Riley tinha chegado do trabalho. Ela tinha 2 empregos, um de dia e um à noite, então ela chegou desse emprego dela da noite às 22 horas, chegou em casa cansada. Ela disse que nesse dia ela não estava se sentindo muito bem desde o momento em que acordou, então ela percebeu que a Riley estava no quarto com a porta fechada e a luz acesa, conversando realmente no celular com o namorado. Então ela não quis atrapalhar e foi se deitar para descansar ali junto com o padrasto da Riley. Começaram então buscas intensas pela Riley em toda a cidade e região. Os policiais e muitos voluntários procuraram na casa dela, em casas e terrenos abandonados ali da cidade. Também conversaram com vizinhos, amigos e qualquer pessoa que pudesse ter alguma dica de alguma coisa. O caso também foi divulgado ali com vários panfletos espalhados por toda a cidade. Então as buscas estavam realmente muito intensas. Foram usados cães farejadores também para tentar rastrear o cheiro da menina. E então, do dia 16 de maio, 8 dias após o desaparecimento dela, a polícia encontrou um corpo em um terreno arborizado no topo de uma montanha. Esse corpo estava dentro de um saco de lixo e as roupas indicavam que era sim a Riley. Ela estava vestida nesse momento, porém as suas roupas de baixo estavam abaixadas e as suas roupas íntimas estavam rasgadas, e ela também apresentava sinais de abuso. Porém, a polícia disse que por conta do avançado estado de decomposição do corpo, eles não conseguiram dizer com certeza se realmente houve abuso. Eles só acreditam que teve por conta aí de toda essa forma como a roupa dela foi encontrada. Além disso, eles também não conseguiram classificar qual foi a causa da morte, mas determinaram que ela tinha sim sido vítima de homicídio. Agora, com essa mudança no caso, que passou de desaparecimento para uma investigação de homicídio, a polícia realizou buscas no quarto da Riley e aparentemente estava tudo bem por lá, eles não perceberam nada fora do lugar, porém acabaram encontrando pequenas manchas de sangue no travesseiro e no lençol dela. Eles então levaram esses pertences aí para serem analisados e foi detectado que realmente tinha sangue e saliva da Riley ali nesse travesseiro e nesse lençol. Além disso, o óculos dela também foi encontrado no quarto e ela tinha ali problema de vista, não conseguia enxergar direito sem esse óculos e nunca saía sem ele. Então era muito estranho ela ter simplesmente saído e deixado ele para trás. A polícia passou então a desconfiar que o que quer que tivesse acontecido com a Riley tinha acontecido naquele quarto e resolveram então interrogar mais uma vez toda a família dela. Ninguém disse nada suspeito durante esses interrogatórios, eles foram super prestativos, todos colocaram ali as suas versões dos fatos e ninguém chamou atenção, exceto uma pessoa que foi o padrasto da Riley. Esse padrasto trabalhava como pedreiro e ele disse que não tinha visto a Riley na noite anterior ao desaparecimento dela e nem no dia seguinte. Ele disse que na noite do desaparecimento ele tinha dormido a noite toda, acordou cedo na manhã seguinte e foi trabalhar e voltou para casa então só à noite, que foi o momento quando ele soube pela mãe da Riley que ela tinha desaparecido. Porém, a polícia rapidamente descobriu que o Andy estava mentindo ao dizer que passou o dia inteiro no trabalho, porque eles conversaram com colegas de trabalho dele e esses colegas disseram que ele saiu do trabalho por volta de 9 horas da manhã e ficou bastante tempo fora, retornando apenas por volta de 2 ou 2:30 da tarde. Depois então de ser confrontado com esse fato, o Andy mudou a sua versão aos policiais, disse que realmente tinha saído do trabalho nesse horário, mas que ele não tinha contado antes porque ele tinha ido em casa buscar drogas que ele iria vender a um colega de trabalho. Então ele ficou com medo aí de arranjar problemas ao dizer isso, que estava vendendo drogas. A polícia levantou os antecedentes criminais do Andy e realmente ele já tinha passagem na polícia por posse e tráfico de drogas.
Uma testemunha ainda foi ouvida que morava ali perto do local onde o corpo da Riley foi encontrado, e essa testemunha disse que viu um caminhão verde estacionado próximo ao local por volta das 10 horas da manhã do dia 8 de maio. Essas características desse caminhão, que era um caminhão verde, também levantou muitas suspeitas sobre o Andy, porque no trabalho dele tinha um caminhão exatamente com essas características, e os colegas de trabalho dele disseram que naquele dia ele usou esse caminhão no momento em que saiu lá do trabalho às 9 horas da manhã. O caminhão não era do Andy, era do trabalho, e ele não costumava usar quase nunca. Na verdade, era um colega dele de trabalho que usava praticamente todos os dias o caminhão. Porém, naquele dia em específico, o Andy tinha pedido para o colega emprestar a ele o caminhão e passou ali praticamente o dia inteiro. Era bastante incomum o Andy dirigir, até porque ele não tinha licença para isso. Até mesmo em casa era a esposa dele que dirigia, no caso a mãe da Riley, e quando ele saía sozinho ele ia de bicicleta. Então realmente não era comum, ele não costumava dirigir, mas como eu disse, naquele dia em específico, ele pediu o caminhão emprestado ao amigo. Esse caminhão foi investigado pela polícia e na sua carroceria a polícia encontrou o mesmo tipo de lama branca que tinha sido encontrada no corpo da Riley, o que na verdade era ali meio que um gesso usado nas obras em que o Andy trabalhava. Cães farejadores também foram usados para fazer uma busca nesse veículo e os cães detectaram que em algum momento um cadáver tinha estado na carroceria desse caminhão. A polícia também encontrou na cena do crime alguns parafusos muito específicos que foram também encontrados nesse mesmo caminhão utilizado pelo Andy naquele dia e também num cinto ali que ele usava para guardar ferramentas de trabalho dele. Então eram realmente muitas coisas que ligavam o Andy à morte da Riley. A polícia resolveu investigar o Andy ainda mais a fundo porque já estavam muito desconfiados dele e eles descobriram então mais coisas ainda que deixaram eles sem nenhuma dúvida do envolvimento dele com a morte da Riley. Eles descobriram que naquela madrugada do desaparecimento dela, entre 3 e 4 horas da manhã, o Andy ligou para um colega de trabalho dele várias vezes, também mandou várias mensagens dizendo que precisava de um lugar para ficar. O colega disse que ele parecia ali desesperado e em pânico nas mensagens e também pela quantidade de ligações que fez. Então o homem achou que aquilo seria problema, não quis se envolver, não respondeu o Andy e não o ajudou. A polícia confrontou ele com essas informações, afinal de contas ele tinha dito que naquela noite tinha dormido a noite inteira em casa e tinha acordado só na manhã seguinte para ir trabalhar. Porém, mais uma vez, o Andy usou a justificativa das drogas para isso. Ele disse que acordou no meio da noite com vontade ali de usar drogas, então ele foi para a rua atrás de comprar. Acabou que quando ele estava voltando para casa com já essas drogas, ele viu um carro que ele achou que seria um carro da polícia, então ele ficou com medo de ser preso com aquelas drogas e ligou aí para aquele colega para que ele pudesse ajudá-lo e acolher em sua casa. A polícia, claro, não acreditou mais uma vez nessa versão dos fatos apresentada pelo Andy. Para eles, ele estava se enrolando cada vez mais em mais mentiras para poder de alguma forma ali conseguir se livrar das acusações. Porém, a polícia ainda conseguiu descobrir através dos registros telefônicos do celular da Riley que por volta das 23 horas da noite do dia 7 de maio, ela mandou uma mensagem para o namorado dizendo que o Andy estava em seu quarto e ela parecia bem desconfortável com isso na mensagem que ela mandou. 12 minutos depois, ela mandou outra mensagem dizendo para o namorado que estava assustada. Pouco mais tarde, ainda naquela mesma madrugada, essas mensagens foram canceladas antes que o namorado pudesse ver, porque ele estava dormindo, então ele nunca ficou sabendo que a Riley tinha mandado essas mensagens para ele até esse momento.
O namorado da Riley também foi ouvido pela polícia. Ele ainda deu mais informações, dizendo que enquanto ele e a Riley conversavam por videochamada naquela noite, que foi há cerca de 30 minutos antes da primeira mensagem, que ela mandou, dizendo que o Andy estava no quarto dela, ele realmente tinha visto durante essa chamada de vídeo que o Andy tinha entrado no quarto da Riley algumas vezes, meio que aleatoriamente ali, sem nenhum motivo realmente. Ele apenas entrava, falava alguma coisa e saía, como quem quisesse espiar o que ela estava fazendo, ver se ela ainda estava no telefone com o namorado ou algo assim. E ele ainda disse que a Riley estava bastante desconfortável com isso, com o padrasto entrando toda hora no quarto dela. Além de tudo isso, os policiais ainda conseguiram algumas imagens de câmeras de segurança próximas do local aonde o corpo da Riley foi encontrado, que mostravam o Andy ou o carro que ele dirigia lá perto em algum momento. Ele foi filmado em um posto de gasolina que ficava a alguns quilômetros, depois passando por uma estrada que também dava acesso a esse lugar. Então realmente tinham provas ali muito irrefutáveis de que o Andy tinha sim participação na morte da Riley. Apesar de continuar negando o crime, o Andy foi preso e acusado pelo homicídio da Riley, ocultação de cadáver e abuso. O julgamento dele começou em setembro de 2021 e a promotoria apresentou a versão deles dos fatos, já que o Andy não confessou e não contou como tudo aconteceu. Para eles, na noite de 7 de maio, o Andy entrou no quarto da Riley depois de perceber que ela já não estava mais no celular com o namorado, então ele atacou ela sexualmente e a sufocou com o travesseiro. Ninguém na casa conseguiu ouvir o momento do ataque porque justamente o Andy acabou sufocando ali a Riley com o travesseiro e ela não conseguiu gritar. A mãe da Riley e a mãe do próprio Andy chegaram a testemunhar também e disseram que ele tinha uma tendência em se tornar sexualmente agressivo quando usava drogas, e ao que tudo indica, ele estava sim sob o efeito de cocaína no momento em que cometeu o crime. Durante todo o seu julgamento, o Andy permaneceu quieto, ele não disse nenhuma palavra, parecia bem frio e sem nenhum remorso, e então, em novembro de 2021, o julgamento dele chegou ao fim, e o Andy, a essa altura com 43 anos, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal, se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.